A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 4: Provados e Aprovados por Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Pedras vivas para a edificação. Domingo. A misericórdia de Deus nos alcançou. Ler com oração. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmos 118, versículos 22 a 24. Cristo veio para salvar seu povo, contudo os judeus o rejeitaram. Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram postos. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. A pedra angular define a estrutura, orienta todo o projeto de construção. A pedra fundamental, por sua vez, suporta toda a carga do edifício. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Cristo é a pedra de fundação, preciosa e sólida. Ele é a pedra provada, confiável, que está firmemente assentada para a edificação de Deus. Os construtores rejeitaram a preciosa pedra angular. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículos 11 a 12. Esses construtores são também os mesmos lavradores que rejeitaram Jesus e o mataram. Os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Mateus, capítulo 21, versículos 38 a 43. Esse povo a quem o reino de Deus será entregue é a igreja. A nós cabe produzir-lhe os respectivos frutos. Para os principais sacerdotes e fariseus, Jesus se tornou a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Mateus, capítulo 21, versículos 44 a 46. Os líderes do povo não creram nele. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. João, capítulo 10, versículos 24 a 25. Tais líderes só se preocupavam em manter o poder,
a preeminência. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Capítulo 11, versículos 47 a 48 e versículo 57. Os principais construtores rejeitaram a pedra preciosa escolhida de Deus. Mas no dia de Pentecostes a igreja foi gerada, e os que creram no Senhor se tornaram raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Aleluia! Somos raça eleita para servir a Deus como sacerdotes e para reinar com Cristo como co-reis. Somos uma nação santa, possuidora da vida santa de Deus. Por fim, somos também propriedade exclusiva de Deus. Não somos mais de nós mesmos porque fomos comprados por alto preço, o sangue precioso de Cristo. A palavra nos regenerou e permanece em nós. Nosso viver visa expressar a vida santa de Deus, e nosso procedimento consiste em obedecer a palavra da verdade e amar ardentemente uns aos outros. Assim crescemos e somos transformados para edificar a casa de Deus. Devemos viver como povo de Deus, pois Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Éramos escravos e estávamos presos sob a tirania do império das trevas, mas Ele nos libertou e nos transportou para seu reino. Cristo mudou completamente nossa condição, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Efésios capítulo 5, versículos 8 a 13. Deus permitiu a rejeição dos judeus para dar uma oportunidade a nós, os gentios. Se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos, capítulo 11, versículos 15 a 17. Éramos ramos da oliveira brava, andávamos na vaidade de nossos pensamentos, mas um dia a misericórdia nos alcançou. Os judeus rejeitaram Jesus, e assim alguns ramos foram quebrados para que nós, ramos da oliveira brava, tivéssemos a oportunidade de ser enxertados na boa oliveira. Fomos enxertados em Cristo, tornamo-nos participantes da raiz divina e passamos a receber a seiva santa de Deus. Desejemos, portanto, ardentemente a seiva santa, o genuíno leite da palavra que nos dá salvação e nos faz cumprir a vontade de Deus. Somos chamados filhos do Deus vivo, alcançamos misericórdia como está escrito. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos, capítulo 9, versículos 25 a 26. Não desperdicemos essa oportunidade, porque se os ramos da boa oliveira foram quebrados para que nós, ramos da oliveira brava, fôssemos enxertados, o que acontecerá se endurecermos o coração?
certamente Ele poderá remover-nos também. Por isso, amemos a palavra, a seiva da raiz divina que nos faz crescer para alcançar a salvação a ser revelada no último tempo, quando então reinaremos com Cristo e seremos sacerdotes de Deus e de Cristo por 1000 anos. Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.